O maior erro sobre dores no joelho é achar que está quebrado só por doer. Neste vídeo você vai entender o que causa isso e como eliminar a dor. Vamos dar uma olhada rápida em como é a estrutura de um joelho. Aqui você vê a tíbia, o fêmur, a patela e a fíbula. Talvez te interesse. A fíbula não participa da articulação do joelho, começando apenas mais embaixo. Então, existem músculos aqui e dois deles são principalmente importantes. O grande músculo da coxa, do qual já falamos, e o músculo da panturrilha. O grande músculo da panturrilha. O grande músculo da coxa vem daqui de cima, passa pelo joelho até aqui embaixo, na chamada tuberosidade da tíbia. E quando ele se contrai, ele estende o joelho. O músculo da panturrilha sai daqui de baixo, passa pelo tendão de Aquiles, cruza o joelho e chega atrás dos côndilos. E quando ele se contrai, acontece algo com o pé. O pé vai para baixo, mas ele também flexiona o joelho. E esses dois músculos, pela nossa experiência, são totalmente responsáveis pelo surgimento de dores, mas também de lesões como artrose ou danos no menisco. O que ocorre no dia a dia? Nós ficamos sentados o tempo todo. E sentado, você vê que a perna fica dobrada em 90 graus. Isso significa que o músculo que vem daqui de baixo, o músculo da panturrilha, fica mais curto do que na posição da perna esticada. E é por isso que ele está sempre muito tenso. Talvez você saiba disso, pois muitas pessoas têm cãibras na panturrilha à noite, já que esse músculo acumula tensão durante o dia. E o músculo da coxa, ela encurta quando estamos sempre em pé e andando. Então ele fica constantemente encurtado. Raramente agachamos profundamente, algumas pessoas nem fazem isso. E é por isso que ele também fica com muita tensão. E quando ambos têm muita tensão, vem muita força daqui de cima, puxando a perna inferior contra a coxa, e ao mesmo tempo vem muita força de baixo, puxando a coxa contra a perna inferior. E isso faz com que os meniscos e também a cartilagem, que está presente na articulação do joelho, para deixar tudo bem imóvel e bem amortecido, essa estrutura ela acaba sendo pressionada demais. E disso resultam rupturas de menisco, descolamentos de menisco e também artrose. A artrose no joelho é comum e possui 4 estágios: 1, 2 e 3. O que acontece é que a cartilagem vai ficando cada vez mais fina. No estágio 4, já existem áreas onde os ossos se tocam, onde o osso esfrega em osso, e é exatamente daí que surgem muitos mal-entendidos do nosso ponto de vista. Porque quando o paciente com um problema no joelho vai ao médico, procura um terapeuta e quer receber ajuda. Não, isso começa antes, quando ele ainda nem procurou um médico ou terapeuta. A maioria das pessoas que sente dor no joelho pensa imediatamente: ah, será que meu menisco está rompido? Será que machuquei meus ligamentos ou tenho artrose? E isso está tão enraizado na cabeça das pessoas que elas pensam imediatamente em estrutura e danos estruturais. Elas vão ao médico que confirma, talvez seja tão grave. Recebem um analgésico receitado que às vezes alivia por um tempo, às vezes não. Muitos acabam avançando e em certo momento dizem: assim não dá para continuar. Sinto dores fortes à noite ao caminhar, subir escadas e em outras situações. Esse é geralmente o momento de realizar um exame de imagem, raio-x, ressonância magnética ou tomografia. Agora queremos ver o que está danificado nesse joelho, porque a teoria há algo destruído dentro do joelho. O menisco está danificado, a cartilagem está danificada. Agora existe o procedimento de imagem. E aí existem duas possibilidades. Possibilidade número 1. Há uma pequena fissura no menisco que é visível, ou a artrose já está no 2º grau. E então dizem: ah, essa é a causa da dor. Mas sabemos que isso é um grande mal-entendido. Antes de mais nada, por que sabemos disso? Porque quando você examina essas pessoas que sentem dor e têm artrose de 2º grau, os músculos e as fáscias estão simplesmente relaxados, aí a dor desaparece, mesmo que a artrose ainda esteja lá. Mas isso já foi uma pequena explicação. Depois voltamos à situação. A segunda situação é a seguinte: não é encontrado nada.
O joelho dói muito, muito mesmo, mas não é encontrado nada. Não existe artrose ali. O menisco está em ordem, não há nada visível. Os valores sanguíneos estão normais, está tudo certo, muito, muito frequentemente. E aí dizem, isso é uma chamada dor inespecífica no joelho. Inespecífica, sem motivo definido. Às vezes fica muito difícil para os pacientes porque aí dizem, está tudo bem aí. Será que você está imaginando essa dor no joelho ou é muito sensível? O paciente acha que está em um filme errado, pois sente muita dor e sofre bastante. Sim, mas talvez você devesse procurar um psicoterapeuta e ver se não tem algo por trás disso na família, no relacionamento. Vocês entendem o que eu quero dizer? Procuram-se alguns motivos para explicar essa dor que, pelo modelo convencional, não é explicável. Porque dores que realmente atormentam sem causa estrutural, na verdade, não existem nesse mundo convencional. Eu já tinha explicado. Nós frequentemente tivemos a experiência de que, quando há dores no joelho e existe uma ruptura de menisco ou uma artrose, podemos ajudar simplesmente normalizando a tensão dos músculos e das fáscias. E isso é exatamente para nós uma indicação, na verdade, até uma prova, de que o que dizemos sobre como a dor surge está correto. Nós dizemos que não é a estrutura que é decisiva para a dor, pelo menos na maioria dos casos. Talvez existam exceções, mas nesses casos não é a estrutura que é decisiva, e sim a tensão dos músculos e das fáscias. E o interessante é, em milhares de pacientes ao longo de 35 anos que tinham artrose e lesões, rupturas, descolamentos de menisco, eu pessoalmente não me lembro de nenhum caso em que isso tenha sido a causa da dor. Vai até a artrose grau 4. Ainda há 15 anos eu teria dito, bem, artrose de grau 4, aí o osso está raspando em osso. E isso deve doer. Quando você bate a canela na mesa de centro, também dói, porque o osso é sensível à dor e gera dor. Mas depois ficou cada vez mais claro que pessoas que tinham artrose grau 4, ou seja, osso sobre osso, e conseguimos eliminar totalmente as dores. De forma que eu mesmo mal podia acreditar. E isso se comprovou repetidas vezes. E sempre foi assim, que o estado da estrutura, nem mesmo a artrose de 4º grau, o que é algo sério de se afirmar, eu entendo perfeitamente, mas para nós isso é uma realidade vivida há muitos anos, que esse não é o motivo da maioria dessas dores. E também não são as rupturas de menisco, nem os descolamentos, nem qualquer lesão de ligamento ou processos inflamatórios. Não, é a tensão dos músculos e das fáscias. E isso faz sentido, porque de acordo com o nosso sistema funciona assim, através dos receptores que estão presentes em todo lugar, no joelho, ao redor do joelho, nos tendões, nos ligamentos, nos músculos, nas fáscias, em todo lugar há receptores. Eles medem tensão, movimento, pressão, velocidade, aceleração e desaceleração. E todos esses sinais de medição, de acordo com a nossa dor, segundo o nosso modelo de explicação da dor, são processados no cérebro, comparados, e a partir disso o cérebro calcula uma determinada carga sobre a articulação. No momento em que a carga é tão grande que o cérebro praticamente pode prever que a capacidade de autopreservação, a capacidade de regeneração não é suficiente para reparar os danos. Isso faz com que uma dor de alarme seja enviada. E essa dor de alarme ela não tem nada a ver com a estrutura. O objetivo é apenas que o corpo quer evitar certos movimentos, nos quais exatamente essas tensões musculares excessivas entram em ação e poderiam causar algum dano, para que esses movimentos sejam evitados. E essas dores de alarme, e isso tem se tornado cada vez mais claro ao longo de 35 anos ou mais, representam a maior parte de todas as dores no sistema locomotor do corpo humano. E pelo que acabei de explicar, fica claro que analgésicos, cirurgias e até próteses articulares não resolvem realmente o problema. Vamos começar pelos analgésicos. Os analgésicos servem para suprimir a dor o máximo possível.
Além do fato de que muitas vezes nem funciona, mas às vezes funciona sim. Só que não é tão bom assim quando funciona. Para uma situação pontual, tipo um final de semana, para não sofrer, tudo bem, sem problema. Mas como solução a longo prazo é extremamente perigoso. Por quê? Porque essa dor de alarme serve justamente para evitar que danos possam se desenvolver de verdade ou que piorem ainda mais caso já estejam presentes no corpo. Então, se eu desligar o sinal de alarme agora, a que isso leva? A danos. Veja, você está dirigindo o carro pela estrada e, de repente, a luz de advertência do óleo acende. A luz de controle do óleo acende. Você sabe que tem pouco óleo, isso é um alarme. Você continuaria dirigindo despreocupado nos próximos dias? Não, seria tolice, pois arriscaria fundir o motor. Então você vai até o próximo posto de gasolina, verifica o nível do óleo e completa. E é exatamente assim que você deve lidar com a dor. Pare, esteja consciente. Isso é um alarme. O que eu preciso fazer agora? Muitos não sabem disso, mas é para isso que você está aqui. Hoje vamos explicar isso para o joelho e operar. O menisco está rasgado e deve ser removido com cuidado para evitar agravamento da lesão. Houve uma época nos anos 70 em que muitos meniscos eram removidos em casos de dor no joelho. E em algum momento perceberam, meu Deus, o que fizemos? E pararam com isso. Sempre dou uma explicação simples aos pacientes. Digo, veja, ali está uma cadeira de madeira dura. Para sentar confortavelmente, coloque uma almofada em cima. Com o tempo, a almofada ela vai se desgastando, fica feia, manchada, talvez com algumas costuras rasgadas. Então, você joga fora e senta numa cadeira de madeira dura? Ou você ainda quer conforto e deixa como está e senta assim mesmo? E é a mesma coisa com os meniscos. Além disso, hoje em dia sabemos que rupturas e fissuras no menisco e coisas parecidas também podem se curar. O corpo pode curar isso. Antes não se sabia, mas agora está comprovado. E quanto à causa? As tensões excessivas dos músculos e das fáscias, ou seja, do músculo da coxa e da musculatura da panturrilha, surgem justamente do padrão de movimento do dia a dia do paciente, ou do seu dia a dia, se você for afetado. Sim, e isso faz com que encurte. O que uma operação dessas traz de benefício? Após a cirurgia, muitos joelhos não doem no início. Por quê? Nossa explicação. Geralmente porque é aplicada uma anestesia e a anestesia relaxa e por isso a dor desaparece. Muitos pensam, graças a Deus a cirurgia ajudou, a dor sumiu. Não, a dor sumiu porque os músculos estão relaxados. De algum modo, elas retornam, a menos que a pessoa faça reabilitação e mantenha os exercícios. Isso reduz as tensões. E com as articulações artificiais é exatamente a mesma coisa. Na nossa opinião, são colocadas muitas articulações artificiais completamente à toa, completamente desnecessariamente. Isso poderia ser resolvido de uma forma totalmente diferente, normalizando a tensão dos músculos e fáscias, mas é colocada uma articulação artificial. A pessoa continua vivendo, faz sua rotina como estava acostumada antes, e as tensões voltam a se acumular quando o efeito da anestesia passa. Sim, há muitos casos em que as pessoas acordam da anestesia e dói tanto quanto antes, às vezes até pior. Mas muitas vezes, a princípio, também fica melhor. Sim, mas a lógica, a biomecânica, a lógica biológica, por assim dizer, a biológica, entendi, ela faz as tensões se acumularem de novo. E por favor, não presuma que uma articulação artificial não sofre desgaste. A articulação e a cartilagem foram destruídas pelo desgaste, acumulando as mesmas tensões. Sou formado em engenharia mecânica e tenho formação técnica. E eu sei, materiais de alta resistência geram pós ultrafinos. Se houver muito atrito, como em um pilão, também vão surgir partículas minúsculas de poeira. E o que elas fazem? Se espalham pelo seu corpo, seja poeira de cerâmica, metal ou o que você colocou. Por isso, já vou te dar uma notícia tranquilizadora. Se você já tem uma articulação artificial, um joelho artificial, participe desse desafio sem falta. Pratique isso, faça esses exercícios. Eles relaxam os músculos para que sua articulação artificial não gere aquele pó que se espalha pelo seu corpo. E quando a tensão é muito alta, as articulações artificiais são fixadas
parcialmente com cimento, de alguma forma elas são fixadas. Mas quando as forças são muito grandes, elas acabam se soltando e de qualquer forma elas já se soltam. Elas geralmente duram 10 ou 15 anos, mas às vezes só alguns. Eu gostaria de ressaltar que isso pode acontecer porque a força que atua ali é muito grande, pois a tensão muscular é muito alta. Quando se soltam, causam inflamações e precisam ser retiradas e trocadas, exigindo nova remoção óssea. Isso pode ser feito até 3 vezes, às vezes nem isso. Isso significa, mesmo com articulação artificial, mantenha a tensão normalizada. E eu nunca vou esquecer. Eu trabalhei uma vez com um professor que implantou muitas articulações artificiais. Quando eu expliquei para ele, em algum momento, por que mesmo com uma articulação artificial foi implantada e a articulação antiga, que se pensava ser responsável pela dor, não está mais lá, que a pessoa pode ter exatamente as mesmas dores no joelho. Todos vocês que estão ouvindo e que já fizeram esse tipo de cirurgia sabem disso. E nós podemos explicar o motivo, porque quando as tensões musculares voltam a se acumular dessa forma, então o cérebro volta a projetar a mesma dor de alarme, para a área próxima ou para a articulação do joelho, para realizar o mesmo trabalho de antes. Por isso, essas soluções não funcionam. Como falei, um analgésico durante as férias ou fim de semana é aceitável, mas não como solução definitiva. Isso não funciona. Se você conseguiu acompanhar tudo o que eu disse até agora, isso leva claramente à solução para você e para muitas pessoas que sofrem com dores no joelho e também com artrose e todos esses tipos de lesões. Ou seja, a única solução natural para parar o problema, para colocar o corpo novamente em condições de se comportar normalmente e também de se curar. Isso é normalizar a tensão que está muito alta nos músculos e fáscias, trazendo-a de volta ao nível normal. E então, tudo aquilo que o corpo faz para resolver a situação, ou todas as habilidades que ele tem para resolver a situação, podem acontecer. A reconstrução da cartilagem é um tema muito controverso. Vamos só finalizar esse ponto rapidamente. Por isso, escrevemos este livro chamado A Mentira da Artrose. Já existem há muito tempo estudos que comprovam que a cartilagem pode se regenerar. E eu me lembro, nunca vou esquecer, que há uns 20 ou 15 anos, conversei com um ortopedista muito antigo, da velha guarda. Ele devia ter mais de 80 anos, acredito. E ele me disse uma vez, enquanto conversávamos sobre isso. Ele disse: "Eu não entendo porque meus colegas hoje em dia afirmam que a cartilagem não pode se regenerar. Naquele tempo, sabíamos que ela podia se regenerar. Eu só estou contando como eu vivi isso. Não consigo entender exatamente. De qualquer forma, pelo menos teoricamente, eu posso explicar por que ninguém observa que a cartilagem se regenera. Ninguém observa isso porque o corpo não é colocado em condições de conseguir fazer isso. Sabe-se pela pesquisa com células-tronco que células-tronco migram para o local em situações de artrose. Elas estão lá, e se elas estão lá, isso significa que o corpo vai ser reparado. Mas de alguma forma isso não acontece. Por quê? Muito simples, de acordo com a nossa explicação, porque a tensão é grande demais. E quando uma célula-tronco tenta virar uma célula de cartilagem para reparar, mas está sempre sendo esfregada, como isso vai funcionar? E existe um estudo da Universidade de Utrecht, do professor Mastbergen, acredito eu, com a equipe médica, que fizeram o seguinte: puxaram a articulação do joelho 5 milímetros e após 4 semanas a cartilagem voltou. Não quero dizer agora, coloque um mecanismo desses que puxa a articulação do joelho, mas eu tenho uma outra alternativa. Faça os exercícios para relaxar e então a cartilagem pode se regenerar do mesmo jeito, porque a pressão de contato volta ao normal. Então, qual é a única solução para essa situação? A única solução é normalizar a tensão dos músculos e fáscias para que o corpo volte a funcionar normalmente. E a primeira coisa que acontece, geralmente já na primeira sessão, existem 2 métodos para reduzir essa tensão. Um dos métodos é o que os médicos e terapeutas formados por nós utilizam, a osteopressão. São determinados pontos de pressão no osso onde, através do cérebro, a programação é alterada. É assim que explicamos que a tensão, que é controlada pelo cérebro, é normalizada na musculatura ao redor das articulações. Ou faça direto os exercícios que fazemos no desafio.
Essas duas medidas são as únicas coisas que, na minha opinião, fazem com que uma dor possa ser eliminada de forma natural. E não eliminada no sentido de eu a empurro para longe, eu a pressiono para longe, eu atiro com uma injeção. Não, não, mas sim eu faço com que o cérebro do paciente afetado pare de projetar a dor. Pare, pois ela não é mais necessária, já que as relações de tensão estão corretas novamente. Quando a dor some, significa que a tensão já foi normalizada e não há mais grande perigo. E então todos os processos de cura podem começar, se ainda forem possíveis. Se você entendeu e se convenceu, esse é o melhor motivo para participar do desafio e vivenciar por si mesmo. Porque, por favor, não acredite em mim, não acredite em nenhum vídeo, não acredite em nenhum professor ou em qualquer outra pessoa. Existe apenas uma instância em que você pode, deve, precisa acreditar no seu próprio corpo. E se você sente uma dor e faz alguma coisa e a dor vai embora, não deixe que te digam que isso não vai funcionar, apenas ouça o seu corpo e acredite nele, porque ele está te mostrando que é possível. E agora vamos ouvir o nosso corpo, eu o meu, você o seu, por favor, fique de 4. Seu joelho já pode estar doendo, isso também é ouvir o corpo. O que sabemos é, isso acontece em casos muito raros, eu nunca vi Isso não acontece porque você tem joelhos sensíveis, mas, como eu expliquei antes, aqui fica essa tuberosidade da tíbia, onde o grande músculo da coxa se conecta, onde seu osso está fixado. E é exatamente aí que estão esses receptores, que fazem com que a dor seja ativada. Então, se você agora, com o músculo da coxa tenso, esse ponto fica bem mais sensível que relaxado. Então você pode, olha, aqui tem um chão de madeira, veja, eu vou pisar aqui. Bato um pouco no chão, mas isso não me machuca. Claro, eu sinto uma certa pressão e também uma pequena dor, mas nada que eu não consiga suportar tranquilamente. Sim, e se isso acontecer com você, mesmo no tatame ou no carpete, é porque aqui há tensão demais. Quando a tensão acabar, você notará que seus joelhos ficam menos sensíveis e você se ajoelha melhor. Mas agora, mais uma vez. Para descobrir isso com mais precisão, ou seja, se for o caso de eles ainda estarem tão sensíveis, coloque uma almofada embaixo e aí o problema está resolvido por enquanto, certo? Agora, fique nessa posição e vá devagar para trás. E então, em algum momento, você vai sentir uma tensão no joelho que está afetado. E então a tensão vai aumentando, 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 e em algum momento ela se transforma em dor. Agora, suponha que você sinta dor no joelho esquerdo. Isso significa que, ao fazer esse movimento, você colocou o músculo sob tensão, e agora é o ponto em que o corpo diz: ei, daqui não dá para ir, senão vai ficar muito pior. E aí ele ativa essa dor. Aí você simplesmente fica assim por um tempo, espera uns 20 segundos e então percebe: ei, de alguma forma agora dói menos. Você percebe que pode ir mais fundo até a dor retornar. E só por isso você já pode perceber que sua dor está mudando. Ela muda porque você está alongando e, ao alongar, tira um pouco da tensão. Se fosse sobre estrutura ou ruptura do menisco, não mudaria nada, nem na artrose. Como a dor pode mudar, é ilógico, né? E por isso, seja simplesmente aberto para a possibilidade de que o que eu te expliquei está certo. E quando você se acalmar, falo por experiência, seu joelho vai estar bem. E se você conseguir se deitar para trás, eu te digo, ele vai ficar ainda melhor. Mas isso não é necessariamente necessário. Agora você sabe de onde vem a sua dor. Você testou e percebeu até onde consegue se sentar em direção ao calcanhar. Você também pode medir isso com uma fita métrica para objetivar e saber exatamente. Nosso desafio do joelho continua nos próximos dias. Com certeza, continue acompanhando